Bem, meu nome é Gildemar Carneiro, sou professor de Física do Instituto de Física da Universidade Federal da Bahia e este semestre especial da pandemia vou fazer esse curso online, Métodos em Física Teórica B, que equivale ao curso de Física Matemática 2. E a gente vai dar desse período da pandemia, vai ficar meio corrido. Então é a primeira vez que eu estou experimentando fazer uma aula online, então pode ser que tenha uns erros aí, vão desculpando as coisas. E o pré-requisito para esse curso são as matérias cálculo 1, 2, 3, 4, ou seja, o aluno precisa saber bem integral e derivada, saber bem não, já ter o conhecimento fundamental de integral e derivada, e álgebra linear, saber produto vetorial, produto escalar, operador nabla. Em geral, os alunos não sabem o que é operador nabla porque chamam de gradiente, divergente, quer dizer, eles sabem o que é operador, só que sabem pelo nome errado, o nome correto é operador nabla. Então essas coisas, gradiente, divergente, rotacional, precisa saber. E então a ideia é que se o aluno tiver conhecimento de fundamental, cálculo 1, 2, 3, 4 e álgebra linear, eu vou dar o curso bem explicado, querendo mesmo que ele entenda toda essa matéria, que é uma matéria complicada. O objetivo dela é trabalhar as contas mais complicadas que aparecem no curso de Física. Aí eu vou fazer o possível para que o aluno entenda, mas claro que eu sozinho não consigo. Se o aluno não estiver afim de aprender, ele não adianta, por mais esforço que eu faça, ele não vai aprender. Então é importante que o aluno saiba que ele tem que fazer as contas. O ideal é que ele pegue essas contas que eu faço aqui todas e tente fazer tudo sozinho, para que ele entenda, veja que realmente está compreendendo o que está acontecendo. Os detalhes sobre mim e sobre o curso vou colocar na parte de baixo do vídeo do YouTube. Aí vocês lêem lá para não tomar muito tempo, porque a gente tem pouco tempo desse semestre e a matéria é muito assunto. Então vamos começar mesmo. Então o objetivo do curso é ensinar as principais equações diferenciais de segunda ordem usadas na física, principalmente a equação de Bessel e a equação de Legendre. Veja bem, a gente vai trabalhar de várias equações, mas as mais importantes que vai tomar mais tempo são as equações de Bessel e a equação de Legendre. A equação de Legendre é uma equação que fornece, por exemplo, informações sobre os orbitais atômicos. É dessa equação que sai o formato dos orbitais e a condição que relaciona os números quânticos orbital e azimutal, que m vai de menos L até L, né? Você vê isso em química, mesmo no colegial você vê esse desenho aqui, os orbitais, o formato do orbital S, do orbital P, do orbital D. Então isso daqui tudo sai como resultado da equação de Legendre. É usado em outras áreas também, mas eu estou destacando essa que é mais importante. E a equação de Bessel também, que tem aplicação em várias áreas da física, em mecânica, eletromagnetismo, mecânica quântica, e que estuda, por exemplo, as vibrações de uma membrana circular. Aí essa equação de Bessel define as chamadas funções de Bessel, que são as funções que não podem ser escritas em termos das outras funções elementares. Não pode ser escrito como combinação de seno, cosseno, x, ln de x, nada disso. Essas funções são definidas pela equação de Bessel. Então se você tem uma membrana retangular ou quadrada e coloca ela para vibrar, as soluções são escritas em termos de seno e cosseno. Mas se a membrana for circular ou anular, como um timbal, como um pandeiro, então essas oscilações não podem ser escritas em termos de seno e cosseno. Então elas são escritas em termos de funções de Bessel. Isso é um resultado importante porque, por exemplo, você tem o celular, no celular você tem um microfone, um alto-falante pequenininho, que você ouve, por exemplo, um contrabaixo. Geralmente, para você ouvir um som grave bem, precisa de um alto-falante grande, né? Que tem uma relação com o comprimento de onda, mas o pessoal tem uma tecnologia tão boa que bota para um microfone pequeno de um celular, você ouvir uma nota grave com comprimento de onda enorme como de um contrabaixo. Então, para que essa tecnologia seja desenvolvida, é preciso um conhecimento matemático muito bom para poder entrar nos detalhes. E então a gente estuda essa equação de Bessel, ela é muito usada também, claro, na mecânica quântica, em eletromagnetismo, mecânica, etc. E esse exemplo que eu estou dando da membrana circular é um exemplo mais concreto. Aí essas duas equações, elas têm a forma, são um caso especial de uma equação mais geral, que é chamada equação de Sturm-Liouville, que é a equação dessa forma. Então a gente vai estudar essa equação e
nesse esquema das equações de Sturm e Liouville, a gente vai estudar as equações de Bessel, de Legendre e outras. Então a vantagem dessa equação é que, da mesma forma que essa equação aqui é a equação do oscilador harmônico. A derivada segunda de função é menos a função. Então a solução dessa equação aqui são senos e cossenos, que são as funções usadas na expansão em série de Fourier, que tem muito a ver com ressonância. Essa equação também é um caso particular dessa daqui. Então, da mesma forma que isso daqui tem expansão em série de Fourier, essa daqui tem as expansões em série dessas funções Rn aqui, que é mais geral. Então a vantagem desse esquema de Sturm e Liouville, eu vou fazer questão que vocês lembrem bem disso, é que se a equação tem a forma de Sturm e Liouville, então ela tem infinitas autofunções, R1, R2, R3, e você pode fazer expansão em série dessas funções. Então, o fato de você poder fazer essa expansão em série usando essas funções é que é uma coisa muito importante nesse esquema de Sturm e Liouville. E essa expansão em série é importante principalmente quando você vai resolver um problema não homogêneo. Então a solução fica em termos das soluções homogêneas, que são expansão em série. Então eu falei aqui do caso do oscilador harmônico, que dá como resultado seno e cosseno, e me lembrei de um assunto que apareceu recentemente nas redes assim. Perguntava o seguinte: se o curso de física fosse ter o nome que nem o curso de letras, ou seja, o curso de letras trata de letras, então por isso ele chama de letras. E o curso de física trata de quê? Que nome você daria? E aí um amigo meu chamado Daniel disse que daria o nome de osciladores harmônicos, porque no curso de física se estuda muito oscilador harmônico. Todo canto que você vai é oscilador harmônico. Eu diria que engenharia mecânica estuda momentos, que os físicos chamam de tensores, porque eles trabalham muito com tensores. Tensores quer dizer com torque. Eles chamam torque, lá eles chamam de momento. Então na física aparece muito oscilador harmônico. Então esse assunto que eu vou falar agora não faz parte da ementa desse curso, mas eu vou falar porque é importante, é muito simples, ajuda muito e geralmente não é ensinado. Então por que o oscilador harmônico aparece tanto na física? O oscilador harmônico é caracterizado por equação dessa forma, quer dizer, é tipicamente o caso do sistema massa-mola. Você tem uma massa M e movimento presa numa mola de constante de elasticidade K. E nesse caso aqui do sistema massa-mola, você tem o potencial típico dele é kx² sobre 2, o potencial do sistema massa-mola. Então se você tiver alguma coisa que se move no potencial kx² sobre 2, ele se comporta como um sistema massa-mola, vai ter uma oscilação. Mas aí, geralmente na física você tem os potenciais meio de tudo que é jeito, quer dizer, você não vai ficar restrito somente a potenciais do tipo kx² sobre 2. Pode ter um potencial acima, uma função bem arbitrária. Acontece que nessa função aqui, por exemplo, nesse caso aqui a gente tem 3 pontos de mínimo, né? Então em torno dos pontos de mínimo, a partícula vai se comportar aproximadamente como um oscilador harmônico. Então isso que é importante. Porque, veja bem, o potencial é como se fosse, por exemplo, uma montanha-russa. A montanha-russa, a energia potencial mgh, então é proporcional à altura. Então se você solta uma partícula aqui, ela vai caindo, vai acelerando, aqui fica com velocidade máxima e depois vai diminuindo, subindo e diminuindo a velocidade. Então, olhando o potencial, você tem uma ideia legal, assim, qualitativa a respeito do comportamento da função. Então, por exemplo, eu quero saber como vai ser o comportamento de uma partícula colocada perto desse C, onde tem um ponto de mínimo aqui do potencial. O que é que eu faço? Eu faço a expansão em série de Taylor, né? Aqui é a expansão em série de Taylor normal, tem o V no ponto C, a derivada do V no ponto C, a derivada segunda no V no ponto C. Mas acontece que o C aqui é um ponto de mínimo, e característica do ponto de mínimo é que a derivada do x no ponto C é zero, né? Quer dizer, a derivada é aqui, a inclinação da reta é zero. E a derivada segunda é positiva. Então, se a derivada primeira é zero, esse termo daqui vai desaparecer. E aqui vai ter um termo constante positivo, né? Porque você tira a derivada segunda do V com relação a x², e onde tem x se substitui por c, que é uma constante. Então, isso aqui tudo é uma constante. Então, a diferença do Vx menos Vc vai ficar aproximadamente assim, dessa forma. Acontece que quando você estuda potencial, o que importa no potencial é a diferença do potencial, e não o potencial em si. Por exemplo, se eu vou estudar uma
partícula se movendo aqui, o que me interessa é a diferença de potencial daqui para cá. Não interessa se o potencial é zero aqui, ou se o potencial é zero na mesa, ou se é zero no piso. O que interessa é a diferença do potencial. Então você pode escolher o V de C para ser o zero. Da mesma forma, você pode mudar o referencial aqui escolher o X para ser zero exatamente no C. Então isso daqui fica dessa forma, ou seja, em torno desse ponto C aqui, a partícula vai se comportar como uma partícula no oscilador harmônico. A mesma coisa aqui em torno do B e em torno do A. Aí esse K daqui, é claro, não vai ser o K da mola, esse K aqui é a derivada segunda do potencial tomado do ponto C. Então, para cada problema vai ser uma coisa diferente, entendeu? Então, quer dizer, você trabalha um potencial e onde tem os pontos de mínimo, você trabalha como aproxima para um oscilador harmônico. Qual é a vantagem? A vantagem é que a equação do oscilador harmônico é uma equação diferencial linear. Tem x aqui a primeira e x a primeira. Então, esse tipo de equação é bem conhecido, você sabe trabalhar bem. E outro segundo tópico também que não aparece muito, não faz parte da ementa, mas que é muito importante, eu quero ensinar para vocês, é dos sistemas autônomos. Sistema autônomo é quando você tem assim uma equação diferencial e não aparece a variável independente. A variável independente aqui é o x. O y é dependente, depende do x. Então você vê que o x não aparece. Você tem que o y duas linhas é uma função do y. Quer dizer, cada problema vai ter uma função f diferente. Aí, se você multiplica, antes de multiplicar, vamos fazer o seguinte. Como eu vou interpretar isso de uma forma física, quer dizer, aqui é um problema meramente matemático, eu vou dar uma interpretação física, e com essa interpretação física vai dar para ter uma ideia qualitativa de como é que a solução do problema vai se comportar, mesmo que você não saiba exatamente qual é a solução do problema. Então, onde tem x, a gente troca pelo tempo, onde tem y, a gente bota a posição, aí transforma essa equação daqui dessa forma, só para dar um significado físico. Aí multiplica os dois por um x ponto. O ponto aqui, 2 pontos, quer dizer, derivada segunda com relação ao tempo. Um ponto é derivada primeira com relação ao tempo. Então multipliquei os dois lados aqui por x ponto, ficou dessa forma. Quer dizer, o x 2 pontos é a derivada segunda com relação a t, ficou assim, né? Aí eu tiro o t de baixo, derivada primeira você pode, derivada segunda não pode, e integro dos dois lados, fica dessa forma. Aí o lado de cá dá para integrar, a solução fica dessa forma, aqui é a constante de integração da integral de cá. Então eu vou chamar de E porque eu vou fazer uma analogia disso com a energia. Então o nome E, a letra E já está escolhida para lembrar da energia. Então passando a integral para o lado de cá fica dessa forma, então isso daqui é como se fosse aqui, a energia total igual à energia cinética de uma partícula de massa 1, mais a energia potencial, né? Fica dessa forma, sendo que a energia potencial vai ser menos, né, a integral do f de x, aqui é o v. Então aí eu dou, esse problema aqui que é puramente matemático, eu vou dar uma interpretação física. Eu pego o v, essa integral daqui, e monto o gráfico, certo? Então aí eu escolho a constante de integração E, como sendo energia, por exemplo, se for esse valor aqui, como é que vai ser o comportamento da função? Veja bem, essa equação aqui é uma equação de segunda ordem, ela tem duas derivadas, quer dizer que a solução vai ter duas constantes de integração, né? Você integra duas vezes. Uma constante de integração é a energia, é o que eu estou chamando de energia, né? Energia entre aspas. Então eu posso escolher arbitrariamente qualquer valor aqui, porque é a constante de integração do E. Para cada caso eu faço a análise. E a outra constante de integração é o x menos x0, é o x0. O x menos a, por exemplo, né? Porque como o x não aparece aqui explicitamente, vamos considerar dessa forma aqui. Aqui o t não aparece explicitamente. Quer dizer que se eu fizer um deslocamento no tempo, a equação continua da mesma forma. Se eu fizer a mudança de variável de t para t menos a equação não vai mudar de forma. Então, quer dizer, a função, um g de t que eu tiver como solução, g de t menos a também vai ser solução. Então, esse t menos a, esse a que aparece aí dentro, é que vai ser a outra constante de integração. Isso quer dizer que eu posso pegar esse potencial V aqui e deslocar ele para a direita ou para a esquerda, que não vai alterar o problema. Então, veja bem, se a energia for desse tipo aqui, estiver nessa região, aí você pensa, você está pensando que aqui é um potencial, a energia potencial, e a energia total da partícula é essa. Se eu tenho uma partícula e coloco aqui nesse ponto, para começar o movimento aqui, a energia total sendo essa, o que é que ela vai fazer? Ela vai ficar oscilando, vem até o lado de cá, né, e volta. Então você sabe que
esse problema aqui, né? Se o V dessa forma aqui, D dessa forma aqui, essa integral aqui dessa forma, então aqui em torno do C você vai ter o X, vai estar oscilando, né? O X vai ficar oscilando em torno do, T, do C. Então, vamos olhar aqui. Então, dessa forma aqui, repetindo o gráfico, então a solução vai ficar dessa forma. O X, está vendo, ele vem aqui um pouquinho abaixo do C e veio mais acima do C. Então, aqui é mais alto, aqui é mais baixo. Então, ele vai ficar oscilando assim, né? Então, quer dizer, esse ponto aqui do T, você pode deslocar ele logo do T, que não faz diferença. Então, se você tem um T aqui, a bolinha aqui, você bota ela para oscilar, ela fica oscilando assim. Então, o X aqui é o X, fica um X maior que o C, menor que o C, né? Maior que o C, menor que o C. Então, aí eu sei como é que é o comportamento daquela equação, que eu não sei, mesmo que eu não saiba a forma da solução, mas eu sei como é que é o comportamento. E isso é muito importante. Agora, se eu escolher o E, né, que é a constante de integração, um valor mais alto, por exemplo, que passe aqui, ó, bem encostando aqui, tangenciando esse ponto de máximo, então aí o comportamento vai ser assim. Se você soltar a bolinha aqui ela está com a energia total, ela vai descendo, vai aumentando a velocidade, mas aqui ela vai subindo, e aqui nesse ponto ela vai voltar a ter energia, velocidade zero. Mas como aqui é um ponto de equilíbrio estável, ela vai se aproximando lentamente, então só no infinito que ela vai chegar nesse ponto aqui. Então o comportamento vai ser assim, ó, ela sai de um valor aqui maior do que B, né? Aí passa pelo zero, aqui o X passa pelo zero, aí desce e vai tangenciando até chegar no valor aqui, próximo desse valor aqui, entre A e B. Então aqui ele vai, né? Vai ser o assíntota, vai tendendo para o infinito dessa região. Então é importante isso, porque às vezes o importante do problema é você saber justamente o comportamento da função. Por exemplo, você tem uma órbita, a partir de que energia que aquele planeta vai sair da órbita, ou um satélite, a partir daquela energia que o satélite vai sair do sistema solar, né? Vai embora para o espaço aberto. A partir de que energia que ele vai oscilar em torno de cada ponto. Então essas informações qualitativas, que são muito úteis, pode ser tirado simplesmente fazendo essa interpretação, usando o conceito de energia potencial. Então aí eu coloco como problema para vocês aqui, se vocês tentarem fazer em casa, nesse problema aqui, qual vai ser a amplitude máxima de oscilação? Né? Então vocês pensam usando esse esquema aqui que eu falei, tentem resolver. Então agora vamos entrar para valer no formalismo de Sturm-Liouville. A gente vai estudar essa equação, né, Sturm-Liouville. Você vê que é uma equação meio geral, porque esse P aqui é uma função de x, que é a função de x, e o ρ é a função de x. Para cada conjunto de função de x que você escolhe aqui, vai dar uma equação diferente. Esse lambda aqui é uma constante, e esse Rn é a variável dependente que a gente quer encontrar, a solução da equação. Mas em vez de resolver esse problema daqui, eu vou pegar o mais geral, que é o caso tridimensional, que é... Eu nunca encontrei nenhum outro livro por aí, a solução para o caso tridimensional, e Paulo Miranda, que é o professor aposentado aqui do Instituto de Física da UFBA, ele resolveu esse problema, achei muito interessante, então é mais geral do que o caso unidimensional, vou apresentar para vocês. Então considere essa equação, você tem uma equação desse tipo, né? O P aqui é função do R. R é o vetor de deslocamento, então é função de x, y e z. O Q também e o U também, certo? Agora o U é função da posição e do tempo, então é função do vetor de deslocamento do vetor R e também do tempo. P e ρ são funções positivas no volume V e no contorno S. Então, quer dizer, essa equação aqui está válida dentro do volume V e no contorno desse volume, que é o contorno S. A gente vai usar muito isso. E o Q é maior ou igual a zero no contorno. Então, quer dizer, a partir dessas suposições, a gente vai tirar as propriedades interessantes dessa equação. Então, repetindo a equação que a gente botou lá, nós temos umas condições iniciais também que são colocadas. No tempo inicial zero, a função U ela é uma função φ de R, né? O tempo é zero, então ela depende só das coordenadas x, y, z, é uma função dada. Esse φ aqui é uma função dada. E no tempo t igual a zero, a variação temporal do U, como se fosse a velocidade, também é dada, que é uma função psi. Aqui é φ, aqui é psi.
Também são dadas as condições de contorno. As condições de contorno são dessa forma. Quer dizer, eu falei que a gente está no volume V e esse volume é fechado por um contorno S. Então, no contorno, essas condições aqui são válidas. São as condições bem geral. Esses gama aqui, gama 1 e gama 2, são maior ou igual a zero. Quer dizer, os dois não podem ser zero ao mesmo tempo, porque aí fica trivial, né? Fica zero igual a zero. Mas pode ser esse daqui, pode ser zero, esse aqui positivo, ou esse zero, esse positivo, ou de um dos dois zero, dos dois positivos. Essa derivada aqui, du n, é chamada derivada direcional. É como é que a função varia na direção perpendicular à superfície S. Então, esse n daqui é um vetor, né, um vetor unitário, que está saindo perpendicular à superfície S do contorno do volume, e aqui é o gradiente do U. Então, essa é a derivada direcional. Quer dizer, diz como é que a função está variando, saindo da superfície S. Aí, para resolver, para trabalhar esse problema aqui, a gente vai usar a separação de variáveis. Então, vamos buscar uma solução onde o R, o U possa ser escrito como uma função só da posição do espaço, vezes uma função só do tempo. Vamos supor que exista tal posição, tal solução, a gente substitui e vê o que resultado que dá. Então, substituindo aqui, a parte da temporal não vai ser afetada pelo nabla, porque nabla só deriva no espaço, então ele vem cá para fora. Aqui o U substitui por RT, e aqui a derivada fica só na parte temporal. Então eu estou fazendo para dois casos, quer dizer, pode ter um caso onde só apareça a derivada temporal uma vez, e pode ter um caso onde apareça a derivada segunda no tempo. Então, para um ou para outro. A gente já trabalha com os dois ao mesmo tempo. Aí divide tudo isso por ρ, RT. Então o T aqui vai cancelar, o ρ e o R fica embaixo, aqui o RT cancela, o ρ fica embaixo, aqui o R cancela, fica o ET embaixo, tá? Então veja bem, que essa parte daqui, aqui é um ponto, o ponto do final da equação, não tem nada a ver não. Então essa parte daqui depende só do tempo, porque o T é função só do tempo. E essa parte daqui depende só do espaço. Tudo aqui são funções do R, de x, y e z, entendeu? Então, ora, aqui é uma função só do espaço, igual a uma função só do tempo, isso só pode ser verdade se for constante, né? Porque eu não pode dar t se o lado de cá não depende de t. Então, só se isso for constante, a gente vai chamar essa constante de menos lambda. Então, botamos o sinal menos aqui por conveniência, porque se for essa equação daqui de cima, aí com menos lambda a solução vai dar um exponencial, é elevado a menos lambda t. Porque se for positiva, aí tende para o infinito, é uma explosão. Então, como a gente não quer uma solução que exploda, que divija, né? Então a gente colocou menos lambda. E aqui, sendo a derivada segunda, a solução vai dar senos e cossenos. Se for positivo, a solução fica seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, e aí vai para infinito, também numa solução boa. Aí vamos pegar somente a parte espacial. Então, multiplicando tudo por ρ, R, até aqui no lambda, essa equação vira essa aqui, né? Então, essa equação daqui que é a forma da equação de Sturm-Liouville que a gente vai estudar, em 3 dimensões, né? Dependendo de x, y e z. Então, o tempo aqui sumiu. Quer dizer, a gente começou com uma equação que tinha o tempo, aí trabalhou ela agora e vamos pegar somente a parte espacial, estudar essa parte espacial. Então, só para vocês não ficarem perdidos com essa abstração toda, veja bem, se o P aqui for 1, se o Q for 0 e o ρ for 1, você tem essa equação aqui. Essa equação é a própria equação do oscilador harmônico. Então a solução aqui vai dar senos e cossenos, né? O lambda n vai ser o n ao quadrado. Você derivando duas vezes aqui, o cosseno vai dar n ao quadrado, menos n ao quadrado vezes cosseno. E a mesma coisa para o seno, certo? Então os altos valores vão ser assim, n ao quadrado. E essa função são a base para a expansão em série de Fourier. Então, o que eu quero dizer, por que eu estou falando nisso? Porque eu quero dizer que essa equação daqui também, a importância dela é que essas soluções Rn aqui vão ser base para a expansão em série. Da mesma forma que, nesse caso aqui, deu a expansão em série de Fourier. Isso que é importante. É importante que vocês lembrem bem disso. Então está aqui a equação de Sturm-Liouville. Aí as nomenclaturas referentes a esse assunto são Rn, são chamados de autofunções, né?
o lambda n chamado de autovalores. Então é um conceito, para quem lembra do conceito de alto valor, geralmente aparece o alto valor multiplicando a autofunção. Aqui tem um ρ a mais, mas no esquema do Sturm-Liouville é assim mesmo. Esse ρ é chamado de peso. Aí é definido esse operador de Sturm-Liouville, que é todo o lado esquerdo aqui que está aplicado no Rn, né? Então esse operador, de forma que essa equação também é escrita dessa forma, operador de Sturm-Liouville Rn, dá menos o alto valor vezes o peso vezes Rn. Aí quando o Rn no contorno é zero, aqui no contorno é zero, é chamado do problema de Dirichlet. E quando a derivada direcional no contorno é que é zero, ou seja, não está saindo dentro do contorno, é o problema de Neumann. Então esses nomes aqui são somente nomes, eu falo isso para vocês porque tem gente que gosta de aprender os nomes, aí você mostra o problema assim para a pessoa e fala assim, aí é um problema de Dirichlet, aí você nunca ouviu falar em Dirichlet na vida, que é um nome todo esquisito, alemão, aí você fica se sentindo lá embaixo, porque achando que não sabe nada. Mas às vezes a pessoa só sabe o nome, porque aqui é simplesmente um nome, né? Quando é dada a condição inicial da própria função, é chamado problema de Dirichlet, nada mais que isso. E quando é dada a condição no contorno da derivada, é chamado problema de Neumann. Então, o valor de contorno da função é Dirichlet e da derivada é de Neumann. Aí, para lembrar esses dois nomes, eu penso o seguinte, aqui é o normal, a função normal, e aqui é a função derivada. Normal começa com n, derivada começa com d, aí troca. O que começa com n é o de Dirichlet, e o que começa com d, de derivada, é o de Neumann. Normal. Certo? Então, não é bom ficar pegando muito no nome das coisas, não. É bom saber o que é que você pode fazer disso. Então, está aqui o problema de Sturm-Liouville. Vamos ver as propriedades que elas têm. Então, primeiro, você tem infinitos autovalores. Você pode escolher uma ordem específica, de forma que fica lambda 1 menor que lambda 2, né? São autovalores distintos. E são infinitos, né? Você pode numerar. E tem infinitas autofunções correspondentes. Vai ter o R1, que corresponde ao lambda 1, o R2 ao lambda 2, etc. E essas funções são ortogonais entre si, que eu vou explicar mais tarde o que quer dizer isso. Todos os autovalores são reais e não negativos. Depois eu mostro. Tem um teorema de Steklov, esse Paulo Miranda, ele fez o doutorado na Rússia. No tempo da ditadura militar ele fez o doutorado lá, então ele usa muito bibliografia russa. Talvez por isso ele tenha conseguido essa dedução em 3 dimensões que a gente não acha por aqui. Então o teorema de Steklov diz o seguinte, toda função f de R definida no volume V e no contorno S, ou seja, o volume V onde essa equação aqui é definida, que no contorno S dela, quer dizer, essa função f não precisa ser a solução aqui do problema de Sturm-Liouville. Então, mas se ela for definida nesse volume, ela pode ser expandida em série de autofunções, os Rn de Sturm-Liouville. Aqui. Certo? Então esse é o primeiro vídeo, quer dizer, aqui é metade da aula ou menos. Aí depois eu vou fazer a segunda metade e publico também. Então aí eu recomendo que vocês dêem uma olhada, pensem nisso, essas contas que estão feitas aqui, tente fazer sozinho, bolem os exercícios vocês mesmos, né? E qualquer dúvida, estamos aí. Tem o blog também, Professor Não Gidemar, onde eu coloco as informações, algumas informações importantes.